Glória a Deus. Eu te amo, Jesus. Gostaria de aproveitar que a igreja está de pé e ler Filipenses capítulo 2, verso 10 até o verso 17. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Oh, Jesus, eu te amo. És maravilhoso. Eu creio que eu só falei errado nos versículos aí. Deixa eu ver aqui. Deus glorioso. Vamos ler desde o versículo 1. Amém? Capítulo 2, a partir do verso 1. Amém? Filipenses, capítulo 2. Diz assim: portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo a mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo o nome. Amém, irmãos? Glória a Deus. A igreja pode se assentar em nome de Jesus? Eu não escolhi palavra não, irmãos. Glória. E creio que Deus ele vai falar comigo e vai falar com você, como já tem falado nessa noite. Amém? Vamos. A carta de Paulo aos Filipenses é uma carta para a igreja que estava na cidade de Filipos. E Paulo, quando escreveu essa carta, ele estava preso em Roma e ele recebeu uma visita de um irmão desta igreja e ele mandou essa carta. Recebendo as notícias da igreja, ele fica feliz, mas Paulo, como um missionário e também como um pastor, ele não era um pastor de igreja como um pastor fixo. Geralmente ele mandava Timóteo e os obreiros para fazer esse trabalho. Mas ele, como fundador de igreja, ainda se sentia como um pastor e responsável por aquele rebanho, mesmo que já não estava mais ali pessoalmente. Mas sempre tendo notícia, ele enviava carta, algum conselho, para que aquela igreja permanecesse aos pés de Cristo, e não igual, mas que melhorasse. Porque sempre Deus quer uma coisa de nós, que nós venhamos melhorar. Se tem alguém que já alcançou a perfeição, né? Essa pessoa já pode morrer e morar com Cristo, porque ainda não tem ninguém que alcançou a estatura do varão perfeito. Todos nós temos erros, todos nós falhamos, todos nós precisamos todos os dias reconhecer que precisamos da misericórdia de Deus. Então Paulo vai mandar essa carta para essa igreja. Eu gosto muito de ler sempre o texto na tradução NVT, e ela esclarece um pouco mais, às vezes, algumas palavras do que a tradução Almeida. Na tradução NVT, versículo 1 vai dizer: se há alguma motivação por estar em Cristo, há alguma consolação que vem do amor, alguma comunhão no Espírito, alguma compaixão e afeição? São perguntas retóricas, é lógico que elas não precisam nem sequer de resposta, não é verdade? Se há alguma motivação em Cristo, se há algo que nos motiva a vivermos, é Cristo. Se
nós temos uma razão de viver, essa razão é Cristo. Nada pode nos dar mais razão para viver do que a esperança em Cristo. Então a pergunta que Paulo está fazendo para esta igreja é uma pergunta retórica. Ela não precisa de resposta. E ele sabe disso. Às vezes a gente pergunta coisas que a pessoa não vai nem responder. A resposta já é lógica, né? Ele vai dizer: há alguma consolação que vem do amor? Irmãos, ninguém consola a não ser o amor. Alguém não consegue consolar alguém chegando e falando as verdades, como muitas das vezes a gente quer fazer. Não é verdade? Não, irmãos. Muitas das vezes precisamos ouvir verdades? Precisamos. Mas ela não vai nos consolar, ela vai nos corrigir. O que consola é o amor. A palavra de Deus, ela nunca só corrige. Ela corrige como um pai que ama e depois consola e conforta. Porque a intenção de Deus nunca é matar o seu servo, mas é fazer com que ele venha se tornar alguém melhor. Então, há alguma consolação que vem do amor? É lógico, sim. Alguma comunhão do Espírito? Irmãos, ninguém tem comunhão um com o outro a não ser que o Espírito Santo esteja agindo. Se o Espírito Santo não agir no meio da igreja, irmãos, ela acaba. Quem dá vida à igreja é o Espírito Santo. Jesus disse: eu vou para o Pai, porque se eu não for, o Consolador, o outro Consolador, não virá. Mas se eu for, ele virá. E ele vai fazer esta obra no meio de vocês. Vai fazer vocês ver o que é pecado, o que é errado. Vocês têm comunhão uns com os outros. É o Espírito Santo, irmãos. São tudo perguntas que não precisam de resposta. Eu vou tentar correr, porque o tempo é pouco. Há alguma compaixão e afeição? Quem tem o Espírito Santo, irmãos, tem que ter compaixão. Se não há compaixão em nós, irmãos, está faltando em nós uma coisa: amor. O amor vem de Deus e é a ação do Espírito Santo na nossa vida. Então, há alguma compaixão e afeição? Precisa ter. Se não tem, tem algo errado. O verso 2 ainda nessa tradução Almeida diz: então completem minha alegria, concordando sinceramente uns com os outros. Olha só, irmãos, Paulo não é uma pegadinha, mas é perguntas com respostas lógicas. E se você responde que sim, então ele diz: então completa a minha alegria. Fazendo o quê? Concordando sinceramente uns com os outros, andando em comunhão. E ele vai dar alguns exemplos do que é comunhão. Ele vai dizer: amando-se mutuamente e trabalhando juntos com a mesma forma de pensar em um só propósito. Você sabe que a divisão é a maior destruição para qualquer coisa. Pode ter um projeto mais perfeito, todas as condições para que esse projeto aconteça. Se entrar a divisão, ele não vai acontecer. Você pode ter a matéria-prima, você pode ter as ferramentas, você pode ter as pessoas para exercer. Se essas pessoas não estiverem trabalhando mutuamente para o mesmo objetivo, não vai acontecer. Existem grandes empresas que acabam por causa da divisão. Igrejas abençoadas que se esvaziam por causa da divisão. Famílias que se acabam. Pais contra filhos, filhos contra pais, o marido contra a mulher por causa da divisão. E isso vem muito por causa das primeiras perguntas. Porque as primeiras perguntas é o que falta quando isso acontece, né? Alguma motivação por estar em Cristo? Quem está em Cristo tem motivação para fazer o que é certo. Glória. Há alguma consolação que vem do amor? Quem tem amor, irmão, não machuca o outro. E se machucar, ele se fere mais ainda. Não se perdoa. Há necessidade de pedir perdão. Eu não posso ficar desse jeito. Eu machuquei meu irmão, machuquei minha irmã. Eu sei o que eu fiz. Glória. É a atitude de alguém que está no Espírito Santo. Então a divisão é um problema na vida de qualquer pessoa. O próprio Jesus disse aos fariseus, quando chamaram ele, de que agia, que o poder dele vinha do chefe dos demônios. E Jesus usou uma lógica muito simples. Ele falou: se Satanás está trabalhando contra Satanás, está dividido. Se está dividido, está destruído. Não vai subsistir.
Então uma igreja só cresce se tiver união. E Paulo está dizendo, aumentem a minha alegria então. Se vocês concordam com tudo que eu perguntei, completem a minha alegria, concordando sinceramente uns com os outros. Irmãos, é fácil concordar uns com os outros? É daí que vem a divisão. Mas aí Paulo vai continuar dando alguns ensinamentos em relação a como conviver com pessoas que pensam diferente de mim. Porque a igreja, eu sou obrigado a conviver com vocês, ou não? Não, eu não sou. Se eu quiser eu posso ir embora. Mas eu não quero ir embora, então você vai ter que concordar. Mas eu não quero concordar, então você vai ter que ir embora. Está entendendo, irmãos? É necessário olharmos para a palavra de Deus para convivermos em comunhão. Glória! Aleluia! E ele diz, versículo 3, eu estou na NVT, tá, irmãos? Não que a Almeida não dá para entender, dá para entender, mas aqui é muito simples e o tempo é pouco. Diz assim, não sejam egoístas, nem tentem impressionar ninguém. Sejam humildes e considerem os outros mais importantes que vocês. Quando nós olhamos para alguém, irmãos, e consideramos a pessoa melhor do que nós, e o outro tem esse mesmo pensamento, ninguém atropela ninguém. Quando eu entendo que o meu irmão é mais importante que eu, que Deus usa ele mais do que usa eu, aí você fala, não, mas Deus usa mais você. Eu digo, não, Deus usa você mais que eu. E fica aquele negócio, eu falo, não, isso é coisa besta. Não, irmãos, eu tenho que entender que Deus usa o pastor Geraldo, que usa a pastora. Se eu não estiver aqui, a obra não vai parar. Eu não sou a última bolacha do pacote. Aleluia! Eu sou uma bolacha como as demais. Todas têm o mesmo sabor. Aleluia! Se eu pegar um pacote de bolacha com 10 bolachas e derrubar num pote e falar, pega a melhor, quero ver você pegar. Aleluia, Jesus! Porque todas são iguais. Para Deus todos são iguais. Então Paulo está dizendo, não sejam egoístas. Não trabalhem só para vocês mesmos. O versículo 4 diz, não procurem apenas os próprios interesses, mas procurem-se também com os... preocupem-se também com os interesses dos outros. Irmão, você já conversou com alguém que o objetivo dele é falar dele? Ele te conta uma história e você ouve e fala, rapaz, interessante. Aí você vai contar alguma coisa e você percebe que ele não está nem. O importante é ele, é o que ele fala, é o que ele fez. O que ele fez é legal, o que ele fez é bonito. O carro dele é bonito, a casa dele é bonita. Ele é inteligente, ele sabe fazer. Aí você vai contar alguma coisa que aconteceu na sua vida, você percebe um desinteresse, assim, e aquela pressa para acabar logo, para falar. Vai para lá, tribulação, que eu não quero falar com você. Aleluia, Deus! É irritante. Paulo condena isso daqui, irmãos. Conta a sua história, depois ouve a história do irmão. Se alegra com a sua vitória e se alegra com a do irmão também. Gaste tempo de oração com as suas coisas, mas se lembre também que o outro também precisa. Gaste também com ele. É o que Deus quer, irmãos. Versículo 5 diz, tenham a mesma atitude demonstrada por Jesus Cristo, para não ter conversa, irmãos. Ele vai usar o melhor exemplo que já existiu e que existe e vai existir eternamente. Ele não vai dizer assim, façam como eu faço. O único lugar que Paulo diz assim, ó, me sigam e façam aquilo que eu faço, é em Coríntios, mas ele vai dizer, porque eu imito a quem? A Cristo. Aqui ele vai dizer, imitem diretamente a Cristo. Ele é o melhor exemplo. E ele vai dizer, versículo 6, embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo a que devesse se apegar. Jesus era Deus, irmãos, mas ele estava no corpo de homem, mas ele era Deus. Mas ele não quis, ele se humilhou, aceitou se humilhar. Ele não exigiu, vocês me respeitem, eu sou Deus. Não, ele andou no meio dos homens, comeu com os homens, dormiu com os homens, passou as mesmas necessidades que os seus discípulos. Não exigiu nada acima de nada. Quando ele estava perto para morrer,
para demonstrar como nós devemos ser um com o outro, lavou os pés dos discípulos, demonstrando humilhação para com o seu próximo. Aleluia. Dizendo, eu sendo Deus, não quero essa glória aqui. Ele sabia que seria glorificado, mas agiu humildemente para dar o exemplo. Quando ele foi se batizar, João Batista falou, não, Senhor, eu preciso ser batizado por ti. Ele falou, não, eu preciso fazer para dar o exemplo. Então não existe coisa melhor, irmãos, do que olharmos para Cristo. As atitudes de Cristo condenam as nossas atitudes como? Porque quando olhamos para Ele e vemos que somos diferentes, fazemos errado, olhamos e falamos, peraí, eu não estou fazendo certo. E Paulo não está condenando ninguém, ele está dando exemplos de como devemos viver e viver bem. Isso aqui tem um resultado. Se você quer ser abençoado, muitas das vezes queremos ser exaltados, irmãos, mas não queremos passar nenhum tipo de humilhação e nunca queremos nos humilhar. Mas não existe isso. E olha o que ele vai dizer. Verso 7 diz, em vez disso, esvaziou-se a si mesmo, assumiu a posição de escravo e nasceu como um homem quando veio em forma humana. Está falando de Cristo. Humilhou-se e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Aí, irmãos, vem o resultado. Deixa eu tomar uma água aqui que a garganta. Aleluia. Aleluia. Aí vem o resultado, irmãos. Disse, por isso Deus o elevou ao lugar mais alto, de mais alta honra, e lhe deu um nome que está acima de todo nome. Deus nunca vai nos dar um nome acima de todo nome. Aleluia. Mas Ele vai honrar. Ele vai honrar. Tem muitas pessoas, irmãos, que querem chegar a um lugar alto, não querem passar pelo caminho baixo, não querem passar as dificuldades. Deus é lindo. Ele olha alguém sentado em um lugar de honra e o objetivo dele é chegar lá. Aleluia. Mas ele não consegue entender o processo que alguém passou para Deus colocar ele lá. Aleluia. Tudo tem um processo, irmãos. E todo o processo envolve caminho de humilhação. E o que é humilhação? Primeira coisa, a humilhação não é a gente ficar sendo humilhado por alguém. Isso vai acontecer. E a Bíblia espera que saibamos lidar com isso. Mas humilhação, primeiro, olha só, significa reconhecer a própria pequenez. Reconhecer, eu não sou nada, não tenho condições em mim de fazer nada. Você fala, não, mas eu tenho. Ninguém nasce sem condições de fazer nada, irmãos. Mas quando reconhecemos que não temos a capacidade, e a capacidade vem de Deus, tudo muda. Então, reconhecemos a nossa própria pequenez e dependência de Deus. E aí vai dizer, especialmente em oração, não estou lendo a Bíblia, tá? E não ser humilhado por outros. Não significa ser humilhado por outros. Mas se você quer, primeiro, ser grande, se humilhe primeiro diante de Deus. E muitas das vezes, Deus vai pedir para você aceitar ser humilhado por alguém. Mas se você está na dependência de Deus, você passa. Eu sofri, e a pastora era minha confidente, sabia das minhas situações, e a minha esposa também, a Flávia também. E durante, eu não vou dizer 10 anos, porque no começo não era assim, mas depois, de onde eu trabalhava, se tornou algo muito difícil. E eu fui humilhado durante muito tempo, irmãos. Muito tempo, humilhação assim de deixar você se sentir no lixo. Mas Deus me deu graça e eu suportei todo o tempo que eu precisava. E no tempo certo, Deus me deu a vitória. Não foi da noite para o dia. Quantas vezes sentei com a minha esposa na mesa e falei, olha para mim, acabou. Eu estou com o balde na minha frente e estou para meter o pé.
Para mim já deu. Aleluia. Eu já não consigo mais, eu não consigo ter motivação, eu não tenho vontade de ir fazer o que eu faço. Aleluia, Deus. E minha esposa me ajudava em oração, me aconselhava. Eu vinha para a igreja, ajoelhava e chorava. E aí Deus falava comigo, me dava uma injeção de ânimo e falava, mais um pouquinho, vai. Aleluia. Até que um dia Deus fez, irmãos. Oh, aleluia. Então se humilhar diante de Deus, muitas das vezes envolve sim ser humilhado por pessoas. Fazer o quê? Vivemos em um mundo mau, E muitas das vezes o próprio Deus está permitindo, nos formando, nos forjando, igual se forja um ferro, uma espada. No ferro, torcendo o ferro, põe no óleo quente, põe no fogo, traz um martelo nela, bota de novo lá e traz, você fala, meu Deus, esse camarada vai acabar com esse ferro. Não, irmãos, ele está fazendo a melhor espada, a melhor faca, a melhor ferramenta. E a melhor ferramenta não vem com facilidade, ela vem com muita dificuldade. Então, queremos ter a vitória. Vamos olhar para a palavra de Deus, irmãos, o que ela nos mostra. Ela mostra que o caminho, irmãos, da vitória, da honra, passa pelo caminho da dificuldade, do sofrimento, da humilhação. Uma igreja, para ser grande, ela tem que saber ver a palavra de Deus, analisar, se unir, ser forte. Ninguém vai chegar a lugar nenhum sozinho. Uma igreja não cresce porque a pastora é a super pastora, ou porque o músico da banda é o super músico. Não. Se haver a união, se haver a paz entre os irmãos, se cada um olhar para o outro e entender que o outro é mais importante do que ele, conseguir perdoar, ter compaixão do irmão, a igreja cresce, nós crescemos, a nossa família cresce, o seu trabalho é próspero. Então quer vitória? Entra pelo caminho que Paulo está dizendo. Olha Cristo como o principal exemplo, que aceitou se humilhar sendo Deus, e ele recebeu a maior vitória de todos os irmãos. A Bíblia diz que Deus Pai deu a Deus Filho todo o poder, não foi um pouco, mas todo o poder, no céu e na terra. Não há nada que Cristo não possa fazer. Seu tempo de humilhação passou. Nunca mais ele vai descer essa terra para subir numa cruz. Quando ele vir, a Bíblia diz que ele vai vir em glória, com seus anjos, tocando trombetas, com uma entrada triunfal. Vai ser assim que ele vai voltar. Mas ele passou pelo caminho do sofrimento. Então que Deus abençoe a igreja, que Deus venha nos abençoar e nos ajudarmos a caminhar por esse caminho, que muitas das vezes é difícil. Mas se nós olharmos para isso, irmãos, já teremos a certeza e o sabor do gozo da vitória. Crer em Deus e depender de Deus, irmãos, é comemorar a vitória antes dela acontecer. É só crente que faz essas coisas, coisa de doido, né? Coisa de doido. Mas nós podemos viver isso, porque nós temos uma esperança, e a Bíblia diz que ela é uma viva esperança. Se você está perdendo a sua esperança, como muitas das vezes eu achei que eu ia perder a minha, eu quero de novo, nesse dia, como Deus muitas das vezes fez comigo, profetizar uma injeção de ânimo. Que Deus ia te dar ânimo, graça, para você continuar nessa caminhada, suportar até o dia que Deus venha te entregar a sua vitória. Amém? Para a glória dele. Deus abençoe a igreja em nome de Jesus. Ô glória. Palavra boa, né, irmãos?